uma noite boa, um diálogo gostoso. Valdir, Adriana, vocês, a noite é de vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Uma alegria grande poder participar aqui. Eu que já sou da Casa de Mima e agora tenho também o privilégio de compartilhar esse tema com vocês. Nós convidamos e ela aceitou de bom grado uma querida amiga, Adriana, e eu gostaria de rapidamente ela fizesse uma saudação para depois a gente continuar. Então, eu sou a Adriana. Profissionalmente numa organização do terceiro setor, que fica lá na Mata Escura, que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. E nas horas vagas eu sou, além de militante social, militante do movimento ecumênico e do CEBI, que eu participo desde a minha juventude. Eu sou jovem ainda, mas eu comecei bem novinha no CEBI, já tenho dos 40 anos do CEBI. Valdir gosta de dizer que eu tenho quase 40 anos do CEBI, mas, assim, para dizer, toda a minha caminhada de fé, eu sou de tradição católica, né, minha formação, e ao longo do meu caminho eu fui descobrindo outros percursos religiosos. Desculpa aí, viu, gente? Minha máquina resolveu se desligar agora. Só um minuto. Então, ao longo do meu caminho, eu fui minutinho só. Vou parar aí. Isso é o bom de fazer ao vivo, né? Desculpa, entraves domésticos. Então, ao longo do meu caminho, eu conheci o movimento ecumênico e, durante a minha vida toda, assim, aprendi, estudei Bíblia, sempre participei de grupos bíblicos desde o primeiro momento na igreja e sempre numa perspectiva da teologia da libertação, das comunidades de base e junto ao CEBI, desde a minha paróquia lá, na Diocese de Conquista, de Tapetinga. E depois eu estudei Bíblia em vários lugares, no Centro Bíblico Verbo, em São Paulo, e as capacitações e formações que o CEBI me proporcionou ao longo da vida. Então, assim, nesse caminho da Bíblia, da vida, do CEBI, eu fui me conhecendo gente, sendo forjada a pessoa, a mulher que eu sou, e repensando minhas crenças e minhas convicções, e redescobrindo Deus nesse percurso também, descobrindo e redescobrindo Deus sempre. E aqui estou para contribuir nessa conversa, nesse diálogo de entendimento do que é a leitura, a metodologia de leitura popular. Estudei teologia, estudei Bíblia durante muito tempo. Depois estudei administração e no meu dia a dia trabalho com isso, na área da administração do terceiro setor, é onde eu atuo. E estamos aqui para partilhar um pouco do que é a metodologia da leitura popular da Bíblia. Muito bem. Nós combinamos de eu fazer uma parte mais teórica, fazer uma contextualização da história, né, da leitura popular da Bíblia, e a Adriana vai trazer um texto bíblico e fazer a aplicação dessa leitura, né? Pelo menos é esse o nosso combinado. Combinamos de falar pouco, mas eu já vi que, pelo que eu anotei aqui, não vai ser tão pouco, Adriana. Vai passar um pouquinho daquele tempo combinado. Mas, como você disse, pastor normalmente fala muito, então não vai ser novidade. Mas, assim, eu gostaria de começar falando que eu sou protestante,
desde os 14 anos de idade, né? E eu já passei dos 50. E por que que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia, para o universo protestante, é algo absolutamente factível, previsível. Então, a gente poderia até brincar, a gente já nasce com a Bíblia na mão. Mas, até porque o nosso lema, principalmente da tradição batista, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas existem leituras e leituras, leitura e leitura da Bíblia. Várias leituras, várias possibilidades de leituras. E eu conheci a leitura popular da Bíblia há bem menos anos do que a Adriana, há pelo menos 25 anos, e isso me foi determinante para aquela pessoa que eu me tornei, né? Eu diria que eu não saberia pensar a leitura da Bíblia senão nessa perspectiva da leitura popular. Toda a minha pastoral se deu nessa perspectiva, né? Acho quase algumas pessoas aqui não sabem, mas eu fui pastor batista durante 20 anos, de tempo integral, com dedicação exclusiva, e toda a minha pastoral se deu nessa perspectiva de leitura da Bíblia. Uma leitura ecumênica, uma leitura sem pressa de cravar verdades, uma leitura que me fazia aprender a ouvir as pessoas ao meu redor, e uma leitura tendo o pobre como um referencial hermenêutico. E o CEBI foi a casa que me acolheu, e é muito interessante, assim, talvez a parte mais interessante dessa experiência, que eu, um protestante conservador, pôde sim abrir o leque para essa leitura, que levou também a uma nova compreensão do mundo. O Carlos Mestres, que é um dos nossos mentores, talvez o nosso mentor maior em ter de leitura popular da Bíblia, e ele produziu muita coisa, escreveu muito livro, mas foram importantíssimos para a leitura popular da Bíblia. Um se chama Por Trás da Palavra, Por Trás da Palavra, Por Trás das Palavras, e o outro se chama Flor Sem Defesa, Flor Sem Defesa. E no livro Por Trás das Palavras, ele escreve ele tem uma parábola muito interessante, chamada Parábola da Porta. E é uma parábola longa. Eu copiei um pedaço dela, vou ler um pedacinho dela, mas no final, da metade para o final, vou só contar com as minhas palavras. Mas a primeira parte eu faço questão de ler a parábola da porta. No povoado havia uma casa. Era chamada Casa do Povo, muito antiga e bem construída. Tinha uma porta bonita e larga, e essa porta dava para a rua por onde o povo passava. Porta estranha, que parecia eliminar a separação que havia entre a casa e a rua. Quem por ela entrava parecia continuar na rua. Quem passava na rua parecia ser acolhido e envolvido pela casa. Nunca ninguém se deu conta desse fato, pois era uma coisa tão natural como é natural haver luz e calor quando o sol brilha no céu. A casa fazia parte da vida do povo, graças àquela porta que unia a casa à rua e a rua à casa. Era a praça da alegria, onde a vida se desenrolava, onde tudo se discutia, onde o povo se encontrava. A porta ficava aberta dia e noite. Seu limiar era gasto pelo uso do tempo. Muita gente, todo mundo, por aí passava. Só que certo dia chegaram dois estudiosos.
vinham de fora, não eram de lá, eles não conheciam a casa, mas tinham ouvido falar da beleza e da antiguidade dela. Vieram para ver espirituosos que sabiam julgar as coisas antigas. Viram a casa e logo perceberam o seu valor. Pediram licença para ficar. Seu desejo era estudar. Procuraram e encontraram uma porta do lado, não a da frente, a do lado. Por aí entravam e saíam para fazer seus estudos. Não queriam ser importunados pelo barulho e borbulho do povo na porta da frente. Queriam ter a tranquilidade necessária para fazer suas reflexões. Ficavam lá dentro, muito escuro, absortos na investigação do passado da casa. O povo entrando na sua casa via os dois com grandes livros e máquinas complicadas. Chegando perto deles, a gente humilde ficava calada, silenciava para não perturbá-los. Tinha por eles grande admiração. Eles estudam a beleza e a história da nossa casa. São estudiosos. E a partir daí, o silêncio passou a ser, o silêncio, a reverência, passou a ser exigido. Todo aquele belo lugar não deveria mais ser lugar para algazarras, festas, danças. E assim como os estudiosos, as pessoas começaram a entrar na casa pela porta do lado. E quando entravam, já recebiam um livrinho com todas as informações para saber tudo sobre a casa. E a porta da rua fora abandonada e por ali já não havia mais movimento algum. O mato já estava crescendo, já estava tomando, quase fechando a porta, até que um dia veio uma ventania forte e fechou a porta, deixando apenas uma brecha. E o mais interessante é que ninguém percebeu que aquela porta estava fechada. Até que numa noite, um mendigo, em busca de um abrigo para se recolher, ali no meio do mato, já ele percebe uma porta fechada, mas com uma fresta, e o mendigo empurra, e quando chega àquele lugar, fica encantado, e ali já passou a noite e teve uma ideia, vou chamar os meus amigos. E na noite seguinte, um monte de outros amigos entraram e começaram a fazer a festa, voltou aquela, um dos pesquisadores descobriram, aí complicou. Um ficou extremamente irritado e o outro disse, olha, calma, a casa não é sua. Mas ele agiu como se fosse. E o outro disse, olha, calma, talvez não seja tão problemático assim. Talvez não seja tão problemático. E por causa disso, dessa discórdias, eles se brigaram, se separaram. E o outro estudioso resolveu um dia se esconder ali e tentar perceber como era aquela festa, o que era que aquilo falava. E ele achou interessante, resolveu se juntar. E com o passar do tempo, ele começava já, ouvindo as histórias daquele povo, ouvindo das danças, das festas, ele começou também a compartilhar dessa história, já começou a compartilhar dos estudos que ele havia feito, E começou ali a ouvir também, além de partilhar as suas pesquisas, ouvir os anseios e as demandas do povo. A história é longa, mas eu vou parar por aqui porque, em suma, é isto. E o Mestres nos conta esta parábola para falar da história da explicação da Bíblia para o povo. Para nos dizer, foi assim que as pessoas complicaram a Bíblia. Foi assim que as pessoas afastaram as pessoas da Bíblia. E isso aí nos ilustra bem todo esse processo e a necessidade de a gente pensar uma leitura
da Bíblia numa perspectiva popular, mas isso também não vem do nada. Há um contexto histórico que eu acho importante resgatar. Esse resgate que eu vou fazer tem muito a ver com a própria tradição e dos movimentos católicos, porque esta leitura, a despeito de surgir num ambiente guarida e é fortemente abraçado na tradição católica, vale pensar nas repercussões do Concílio Vaticano II, que iniciou em 62 e terminou em 65, e neste Concílio Vaticano II, na verdade, esse concílio marca uma renovação em diversos aspectos na vida da Igreja. Dentre os vários documentos, um ganhou destaque porque a visão sobre a revelação divina e, consequentemente, sobre as Escrituras foi o Dei Verbum. E a partir dali veio a necessidade de fundamentar as decisões conciliares na bíblica. Então, Dei Verbum apontou para o resgate, e esse é um dado importante, o resgate da lécio divina, como um chamado aos cristãos e cristãs à renovação espiritual através da chamada leitura orante da Bíblia. Não vou explicar, mas a leitura orante da Bíblia. Então, talvez as duas deixas mais importantes do Vaticano II seja exatamente isso, principalmente o documento Dei Verbum, o resgate da lécio divina. Em 1968, os bispos latino-americanos, por isso que a gente vai falar da leitura popular como um movimento latino-americano, isso é muito importante. Em 68, os bispos latino-americanos se reuniram em Medellín, na sua segunda conferência episcopal, Medellín, na Colômbia. E ali, qual foi o objetivo dessa conferência? Foi consolidar os encaminhamentos dados, vamos dizer assim, pelo Concílio Vaticano II. Então, uma decisão importante de Medellín foi estabelecer e acolher um método já usado pela ação católica, o conhecido método ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir. Ou seja, você vê a realidade, você analisa essa realidade e age para transformar essa realidade. E Medellín também cravou um ponto que foi importantíssimo, que foi a chamada opção preferencial pelos pobres. Ou seja, é nesse mesmo contexto que vão surgir as conhecidas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que é exatamente a tentativa de forjar uma igreja mais popular, mais próxima das pessoas, mais disposta a enfrentar as estruturas de injustiças e tendo esta iluminação da Bíblia na perspectiva dos oprimidos. Falando disso, a gente vai falar também do surgimento da teologia da libertação, ainda que não seja um movimento exclusivamente católico, mas, mais uma vez, vai ganhar força e vai ganhar guarida nas comunidades católicas, e a teologia da libertação é uma teologia que vai ser essencial para que a gente faça uma leitura sintonizada com a realidade. A partir daí, as questões sociais, as questões econômicas, políticas, já são levadas em conta para esta leitura da Bíblia. E por que isso se torna importante? Porque em muitos momentos e ao longo de muitos anos, essa leitura da Bíblia era feita sem essa preocupação de pensar as questões do entorno, seja do texto, seja o entorno do leitor, seja o entorno
da comunidade, da sociedade. À guisa de contextualização, vale também lembrar que, nesse período, alguns anos antes, já meados da década de 50, de 1950, Paulo está articulando também a sua pedagogia com ênfase na educação popular e se destacou com o conhecido método de alfabetização de adultos. Ou seja, nesse momento, nesse contexto, a ação católica, com as diversas ações de juventude operária, juventude universitária e movimento de educação de base, já estão juntos, discutindo a realidade brasileira, a realidade da educação brasileira, e, juntamente com o movimento de Paulo Freire, eles estão elaborando, desenhando o Plano Nacional de Alfabetização, já com apoio do MEC, aí no governo João Goulart. E teve um episódio muito importante na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire organizou e experimentou o método de alfabetização, e em 40 horas, ou seja, durante 45 dias, mas em 40 horas de alfabetização, foram alfabetizados 300 agricultores e agricultoras, né? E a formatura foi feita com o presidente João Goulart, presidente da República, e ali já estava estabelecido um plano nacional de evangelização, de alfabetização, que foi frustrado com o golpe militar e, consequentemente, com a prisão e exílio de Paulo Freire. Né? Em 79, a Conferência Episcopal também em Puebla, no México, já com a presença de João Paulo II. Ou seja, esse é um pouco do contexto para dizer os elementos que deram o suporte para a leitura popular da Bíblia. Então, se fosse definir a leitura popular da Bíblia, muita gente não concorda que seja um método, né? Já que existe método histórico-crítico, método isso. Não é um método. Eu sempre gosto de pensar na leitura popular da Bíblia como sendo um jeito de ler a Bíblia considerando o chão que você pisa, o lugar no qual se vive com todas as contradições. Ou seja, eu estou lendo a Bíblia hoje, sábado à noite, plena pandemia, pleno governo Jair Bolsonaro, todas essas loucuras de decisões, todas as questões. Ou seja, é esse o contexto que eu estou lendo a Bíblia. É nessa perspectiva que eu lanço o meu olhar para o texto da Bíblia. Eu não posso ler na Bíblia como se eu estivesse no paraíso, como se eu estivesse no céu, como se eu estivesse vivendo nos anos de 1950. Não, se estou lendo hoje, é neste chão, é neste lugar, no Nordeste do Brasil, Salvador, Bahia, e todas as questões que repercutem. Então, a história, essa leitura considera a história de cada pessoa e as histórias também são as histórias da Bíblia. E é ali que nós dizemos, a vida da pessoa ilumina a Bíblia. Daí a máxima que Nima usou para divulgar esse momento, a vida ilumina a Bíblia e a Bíblia ilumina a vida. Então, nós podemos afirmar com muita tranquilidade que, na leitura popular da Bíblia, o leitor, a leitora, tem um lugar de destaque, porque ali está a sua subjetividade, ali estão os seus dilemas, as suas preocupações. Tudo isso compõe esse ato da leitura. Então, é uma leitura junto com o povo, junto com as pessoas e, sobretudo, escutando as suas demandas. Então, definitivamente, a vida se constitui em ponto de partida e chegada. A vida está sempre permeando esta leitura. Por isso que todo esse processo ele é permeado por aquilo que a gente costuma chamar de análise de conjuntura, que é para aprender o momento histórico no qual vive a comunidade
Quem são os atores que estão ali? Quais são as forças estruturais que determinam que aquela sociedade, que aquela comunidade esteja como está? E, tradicionalmente, eu vou pedir para a Buja mostrar aí, tradicionalmente a gente fala de um triângulo hermenêutico. Não sei se a Buja vai conseguir colocar um triângulo hermenêutico. E esse triângulo mostra exatamente, ele mostra exatamente as três pontas do triângulo. Você vê aí está a realidade da pessoa, você tem a realidade da comunidade e você tem a realidade da sociedade num sentido mais amplo, Dentro do triângulo, a gente tem aí o texto propriamente. E é esse texto que a gente vai mergulhar, pensando no que vem antes, do que vem depois, quem compõe, quais são os personagens que estão nesse texto, como é que Deus está agindo naquele texto, como as pessoas estão agindo, quais as circunstâncias estão postas. Né? Ou seja, então, em seguida, vem a leitura do texto para iluminar a realidade. Porque esse texto, como eu falei, que mostra a ação de Deus, mostra a ação dos personagens, mostra o contexto de cada um. E o mais interessante, o povo, as pessoas, a comunidade começa a perceber que há um paralelo nas Escrituras. Ou seja, eles conseguem se ver nas Escrituras e é isso que dá a esperança às pessoas. É isso que gera a esperança. Então, compreende-se que o texto nasceu comunitariamente, refletindo a realidade e as necessidades daquela comunidade. É por isso, e a gente de tradição protestante tem dificuldade de pensar nessas categorias. A gente sempre pensa no autor isolado, que eu estou lendo aquele texto, eu vou aprender. Raramente a gente consegue pensar na dimensão comunitária, pensar que aquele texto está falando para uma comunidade, a comunidade. Né? Após a reflexão desse texto, segue um compromisso de fazer algo concreto a partir dali. O que fazer para transformar essa realidade posta? Claro que ao ler também esse texto, você celebra, a gente resgata um pouco da leitura orante, a gente reflete, a gente lê com calma, a gente lê sem pressa, mas o mais importante é perceber o movimento que o texto dá para a vida das pessoas. Então, em rápidas palavras, este é o percurso para a leitura popular da Bíblia. Né? Essa leitura, por muito tempo, sofreu críticas e questionamentos quanto à sua fundamentação no campo exegético. E não só no campo exegético, mas no campo da tradição, ou seja, mesmo a cúpula católica teve dificuldades com essa proposta de leitura. E Frei Carlos, também no livro Por Trás das Palavras, faz uma resposta bem interessante quando ele diz, olha, os exegetas devem definir um novo ponto de partida, devem definir uma nova base, uma nova visão de vida, uma nova visão de serviço que deve prestar a um novo ponto de chegada. Não tanto a defesa da fé, mas mais crescimento e o seu engajamento na realidade até política do povo. Ele estava, na verdade, convidando os exegetas a fazerem a exegese, fazer a pesquisa científica da Bíblia, mas com um olho na realidade, olhando para o povo. E aí ele utiliza umas palavras de um teólogo e exegeta, também exegeta Alonso Schock, eu não sei se é essa a pronúncia, eu vou pedir para a Buja colocar as frases. Ele coloca exatamente isto.
Olha só como é interessante. Uma quantidade imensa de conhecimentos, e em boa parte conhecimentos de hipótese, ficou acumulada sobre cada metro quadrado do texto bíblico, transformando num texto distante, difícil e inatingível. E acrescentou, veja aí, continua, Buja. Os homens nos pedem pão e nós lhes oferecemos um punhado de hipóteses sobre cada versículo do capítulo 6 de São João. Fazem perguntas sobre Deus e nós lhes oferecemos 3 teorias sobre o gênero literário de um salmo. Tem sede de justiça e propomos a ele uma discussão sobre a raiz da palavra sedaga, justiça. E Mestres arremata, e eu acho essa parte incrível, ele dizendo: não se deve absolutizar nem o método, nem o método do povo, nem o da exegese moderna. O problema é que os dois, que deveriam estar unidos, estão separados de fato. Cada qual interpreta a Bíblia a seu modo, com prejuízo para ambos. Deveriam ser como os 2 trilhos que conduzem o trem da interpretação para o mesmo fim. Quando os trilhos se separam, o trem descarrilha e não anda mais. A interpretação popular, por falta de ajuda da ciência exegética, ameaça cair no subjetivismo. A interpretação da exegese, por falta do contato com a vida, ameaça esclerosar totalmente e perder-se nos meandros das suas próprias elucubrações, transformando o exegeta num tecnocrata da Bíblia. Obrigado, Buja. Ou seja, são palavras muito interessantes. Observem que, em momento algum, o Mestres nega o valor e a importância da exegese, da pesquisa científica da Bíblia, do uso dos métodos científicos. E já finalizando, eu gostei muito quando o Sebastião Armando, que é uma outra figura importante do CEBI, ele propôs alguns fundamentos da leitura popular da Bíblia, né, para mostrar que também não é uma leitura solta, né? Isso já está claro desde as palavras do Mestre, mas ele fala de um fundamento teológico, a compreensão de Deus e a Trindade ali como uma comunidade, logo é uma comunhão. Um fundamento eclesiológico também traz o sentido comunitário, um fundamento gnoseológico ou epistemológico, falando que a construção do conhecimento não se dá em isolamento, mas se dá num grupo, em coletividade. O fundamento político também, porque não tem como não pensar, ao fazer esse tipo de leitura, pensar em transformar a realidade, pensar em atacar as desigualdades, as injustiças, pensar em estabelecer um ambiente democrático e, da mesma forma, um ambiente pedagógico, ou seja, não o religioso, o teólogo, a teóloga, aquele que teve a oportunidade de fazer a formação, ele não tem a última palavra, ele nem tem não pode agir de forma autoritária como dono da verdade. Então, o fundamento pedagógico é que o conhecimento se dá na troca, ouvindo, compartilhando. Então, para encerrar, eu só queria afirmar que fazer essa leitura é entender-se em constante aprendizado, né? Às vezes, nós protestantes temos um problema ou com autoestima, ou achar que a gente é muito bom, que a gente tem a sensação de que já sabe tudo de Bíblia, tudo de Deus, e que ninguém mais tem o que nos ensinar. E a leitura popular da Bíblia nos ensina que somos constantemente aprendizes. É reconhecer o lugar da pessoa nas suas contradições e necessidades.
Não tem como fazer a leitura diferente desse contexto. É permitir que o texto ilumine a vida da comunidade. É manter uma atitude humilde diante da riqueza do texto e que Deus pode nos falar a partir do silêncio e que devemos lidar ou devemos, ao lidar sobretudo com as pessoas mais pobres, entender que essa leitura é também uma escuta, essa leitura é também uma disposição para ouvir e aprender cada vez mais com essas pessoas. Era isso e espero que a gente possa trilhar esse caminho com essa determinação. Muito obrigado. Obrigada, Lodi. Então, vamos lá. A partir do que Valdir falou, que muito agradeço a Valdir, né, por toda essa contextualização mais ampla e fundamentação um pouco histórica e dentro da construção do caminho que a leitura bíblica fez na América Latina e no Brasil. E aí, para ilustrar toda essa teoria, eu queria partilhar com vocês um pouco um fato que é um fato da minha história minha história na igreja, na comunidade, e de como essa proposta de leitura popular da Bíblia reverbera nessa realidade. O que Valdir traz para nós sobre a leitura popular da Bíblia, ele retoma o método ver, julgar e agir, em que o ver está relacionado com a realidade que a gente vive. O julgar, ele é posto, lido, a partir de uma iluminação bíblica, ou dos textos bíblicos que podem nos ajudar a pensar e entender melhor a realidade que a gente vê. E, a partir dessa leitura, daquilo que a realidade nos apresenta e daquilo que a Bíblia nos provoca em nós, a gente é chamado, então, a definir uma ação concreta na realidade onde a gente vive. Então, antes de continuarmos com tantas teorias, eu queria contar para vocês, partilhar, por exemplo, na minha caminhada de leitura popular da Bíblia, e eu sei que essa é a minha experiência, mas essa experiência que ilustra a experiência de leitura popular da Bíblia de várias comunidades no Brasil. Eu morava em Itapetinga, eu tinha uns 17 anos quando eu entrei no CEBI. E o primeiro livro que eu entrei, que minha comunidade estava estudando quando eu entrei na igreja, era um grupo de mulheres da periferia de um bairro que se chamava Pautelado. Toda a periferia tem nome estranho, né? É assim mesmo. E lá em Itapetinga é uma região de latifúndio e onde o gado, na época, hoje essa realidade já mudou, mas na época o gado era muito importante. O gado valia mais que um vaqueiro. Então era importante que o gado fosse bem alimentado e nem sempre a família do vaqueiro comia. E a gente lia o livro do Apocalipse a partir dessa leitura popular da Bíblia, pensando na realidade em que a gente estava inserido. Então, a gente morava num bairro da periferia, que não tinha água, não tinha esgoto, e, de repente, a gente estudava o Apocalipse, em que tinha um grupo bem pequenininho diante de um império enorme e que está se perguntando como é que nós cristãos damos testemunho da fé de Jesus e do ressuscitado nesse contexto que era tão desafiador. E a gente ia lendo os textos do Apocalipse e da mulher que defende seu filho de ser engolido pelo dragão, e essa leitura bíblica, ao mesmo tempo que era para nós um elemento para iluminar a nossa fé, a nossa vivência de fé, também era um elemento para nos questionar de qual eram os dragões que nós enfrentávamos na realidade da periferia lá do bairro Pautelado. Então, essa leitura bíblica fez com que a gente organizasse a comunidade,
com que a gente percebesse que a falta de água e esgoto, que na época era um problema sério na comunidade, era um problema que nós tínhamos que assumir diante da autoridade do prefeito, do vereador, levar esse problema, apresentar e pedir uma resposta concreta como uma ação, não só uma ação política e de mobilização comunitária, mas também como uma ação concreta de pessoas de fé, de pessoas que liam a Bíblia e de que rezavam na igreja. Então, isso para ilustrar, isso foi verdade. A gente leu a Bíblia, leu o Apocalipse, encontrou aquela mulher que defende seu filho do dragão, que é perseguida, que tem medo, mas que a comunidade diz, a gente tem que proteger essa vida que nasce. E percebendo essa conjuntura de diferença entre um dragão que é enorme, que é o império, que nos ameaça, e a necessidade de defesa da vida, da comunidade, que precisava de água e de esgoto, a gente foi para a prefeitura, reivindicou, fez manifestação, depois voltou para a igreja e celebrou a vitória de conseguir a água e esgoto para a comunidade. Isso que nascia de uma reflexão dentro da igreja, de um estudo bíblico, que partia da realidade, que nos motivava a voltar para essa realidade, animados por essa dimensão da fé e por essa leitura bíblica, que nos fazia construir respostas concretas diante da realidade que a gente vivia e dar sinais e testemunho da fé. Então, ao longo dessa caminhada da leitura popular da Bíblia, a minha experiência, a experiência de diversos grupos que eu acompanho e acompanhei no Brasil, sempre demonstrou que a leitura popular ela quer fazer com que a gente, a partir de uma dimensão de fé, a partir de uma dimensão de espiritualidade, de vivência de Deus, a partir de uma relação que a gente estabelece com essa história de Deus que fala na vida da gente e que falou na vida e que fala na vida do povo que registrou a sua memória de experiência de Deus na Bíblia, fazer com que a gente aproxime essas realidades e ilumine essa realidade a partir do texto bíblico e a gente haja concretamente para transformar na nossa realidade os elementos e os aspectos que Deus nos pede, daquilo que a fé aponta. Então, todo esse processo é um processo que considera todo o contexto da elaboração, da sistematização do texto bíblico, né? O texto bíblico situado no seu contexto, mas que também considera toda a realidade, todo o contexto histórico que a gente vive, e a partir dessas duas realidades, desses dois corpos que se encontram, a realidade do texto bíblico, a realidade do texto da vida de hoje, a presença de Deus na história do povo na Bíblia, a presença de Deus na história do povo de hoje, o que isso nos motiva a concretamente assumir diante da realidade que a gente vive como proposta de transformação, de justiça, de solidariedade, como proposta de tornar concreto essa vivência da nossa fé. Então, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela nasceu, é claro, e foi sistematizada a partir de princípios teológicos e bíblicos, mas ela nasce muito mais dessa experiência concreta da comunidade, que tem sua fé, que vive numa realidade concreta e que tem que perceber, assim como o povo da Bíblia fez a sua experiência e percebeu a presença de Deus na vida dele, que nós também hoje temos que fazer essa nossa síntese nesta realidade que a gente vive. E a partir dessa experiência que a gente faz, isso nos provoca a assumirmos compromissos concretos diante da realidade que a gente vive e compromissos de transformação. Então, assim, as histórias das comunidades pelo Brasil afora, a gente tem várias comunidades que, iluminadas por esse jeito de ler a Bíblia e por essa experiência de Deus e por essa vivência comunitária da fé, que provocou vários projetos sociais, várias mobilizações, várias reivindicações por terra, por água. Eu teria muitos exemplos, mas assim, a minha primeira experiência de fé foi essa, de reivindicar, a partir da leitura do livro do Apocalipse, do confronto de uma realidade que tem uma comunidade pequena, que defende a vida,
que está recém-nascida e que precisa ser protegida, e o império grande, então a gente é pequeno, mas a gente também pode lutar pelos nossos direitos e conseguir água e esgoto para uma comunidade e fazer com que a vida assim seja protegida, defendida e transformar a nossa fé em algo concreto. Então, é a partir desta compreensão que eu convido a todos e todas a abrir o texto bíblico, ou ao escutar, acolher. A gente vai tentar fazer um pequeno exercício a partir do texto de Lucas, capítulo 15, nos versículos de 8 a 10. É um texto pequeno e para a gente entender o texto ícone utilizado e que também Carlos Mestre baseou a sua tese de doutorado, é o texto dos discípulos de Emaús, que é um texto já muito usado, bem conhecido, que demonstra os 4 passos da leitura popular da Bíblia dentro da dinâmica da leitura. Então, o primeiro momento é esse partir da realidade, partir da realidade do texto e partir da realidade que a gente vive. O segundo momento é usar o texto bíblico para ele iluminar essa realidade. Então, o texto que vai nos ajudar a refletir, a pensar o que é a nossa realidade de hoje, onde é que Deus está falando, onde é que Deus nos interpela, onde é que a comunidade nos provoca e o que é que a gente pode dar. E o terceiro passo, então, é essa celebração da palavra, esse tomar consciência da presença de Deus e tomar consciência daquilo que a comunidade pode fazer e encontrar respostas concretas, e isso é muito precioso para nós. Então, é uma leitura que deve provocar e reverberar em ações concretas, né? A comunidade que se reúne para celebrar a descoberta, mas que também assume um compromisso concreto diante da realidade e daquilo que percebe a partir dessa experiência de Deus, dessa vivência de fé e dessa experiência comunitária. E o texto bíblico está ali como um elemento iluminador, né? O elemento que vai nos ajudar a perceber como um espelho que nos mostra na nossa realidade o que precisa ser melhorado, o que precisa ser consertado. Mas a Bíblia, por si só, ela não vai transformar o mundo. Ela supõe uma ação comunitária para que essa transformação aconteça. Então, são esses elementos. Então, a gente vai ler esse texto de Lucas, a gente vai, a partir desse texto de Lucas, estabelecer alguns elementos que fazem parte dessa leitura popular da Bíblia, que a gente sempre fala, a leitura popular da Bíblia é um jeito de ler a Bíblia. Ela não é o único jeito, mas ela é um jeito que anima pessoas cristãs e que, ao longo da história, se identificou e que anima a sua fé e que faz a sua experiência de Deus a partir dela. Não é o único, mas é o jeito que eu pessoalmente acredito e é onde eu encontro Deus e faço essa experiência de Deus na minha vida. Então, o texto de Lucas 15, só para a gente situar o texto um pouquinho, né, no contexto, não pegar só o texto, ele é um texto que fala a comunidade lucana de 3 jeitos, né, apresenta 3 jeitos de falar de Deus. Então, o capítulo 15 ele tem na primeira parte o texto da ovelha perdida, e que Deus vai falar quem tendo 100 ovelhas se perder uma, né, não vai atrás dessa uma, porque há alegria em recuperar uma mais do que as 99 que se mantêm no rebanho. Ele tem também o texto bem conhecido, que é o texto às vezes chamado, né, do filho que pede a herança ao pai e vai embora, o texto do filho pródigo. E são textos que falam, e nas tradições da bíblica, nas tradições da nossa igreja, a gente muitas vezes reflete para falar desse jeito misericordioso de Deus acolher as pessoas. E esse texto, o capítulo 15, esse versículo 8 e 10, é um texto pequeno que vai falar vai também apresentar. O primeiro texto apresenta Deus como um pastor, o segundo, a outra parte, né, na terceira parte do texto, apresenta Deus como o Pai misericordioso, e no meio do texto vai falar do jeito de Deus ser, como sendo essa mulher que perde a sua moeda perdida e vai procurar.
Então, a partir desse texto, a gente quer refletir um pouquinho como o método da leitura popular da Bíblia pode nos ajudar a perceber essa nossa realidade, iluminar o nosso caminho e fazer com que a gente, junto com as descobertas que a gente faz, celebre na comunidade e assuma compromissos. Então, o texto ele é pequenininho. Eu vou ler aqui os dois versículos, os versículos que nos são propostos para a gente lembrar e trazer de volta à memória, né? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. E, encontrando-a, convoca as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, Jesus, muitas vezes ele fala à comunidade e ele vai usar as imagens, né, para apresentar essa presença de Deus que caminha com seu povo. Então, olhando o texto a partir do método, a gente poderia fazer algumas perguntas ao texto para ajudar a gente a aprofundar, né? Pensar o que essa mulher faz, quais são as ações dela, né? O que ela faz de concreto no texto assim que ela toma consciência desse espaço de ausência e de busca, né? De desejo, esse espaço que ela precisa. Então, ela vai iniciar, o texto ela vai nos apresentar uma mulher que tem 10 moedas e perde uma, né? O texto está no contexto do Império Romano, em que das 10 moedas que se tinha, 7 provavelmente seriam usadas para pagar impostos. Então, a mulher não perdeu o que era supérfluo, o que ela tinha a mais, mas ela perdeu aquilo que ela tinha, que é essencial para a sua sobrevivência. Então, a partir do método, a gente pensar, por exemplo, hoje na nossa realidade, quais são as nossas ausências, quais são as nossas procuras. O que a gente tem perdido que é essencial nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, né? E quais são também, o texto pode nos ajudar a perguntar quais são nossos achados e quais são as razões que nós temos hoje para celebrar a vida. Pensar naquilo, para celebrar as nossas conquistas, para celebrar aquilo que a gente tem de importante, essencial, que a gente reencontra e que a gente precisa partilhar com a comunidade. Então, no método da leitura popular da Bíblia, fazer perguntas e elaborar perguntas ao texto que nos ajudem a pensar na nossa realidade é o primeiro passo. Ajudar a pensar, a partir da mulher que perdeu a moeda, o que hoje nós temos perdido, né, de importante, de essencial. E aí provocar o diálogo sobre isso. E aí as respostas vai depender da realidade do grupo, do lugar onde nós estamos, do chão que cada um pisa, do lugar social que cada um está e se propõe a vivenciar. Também vai depender da própria experiência de fé e da própria experiência de Deus que cada um faz. Então, esse lugar, esse processo, o primeiro passo no diálogo da moeda é a consciência da ausência, né? Então, quais são essas ausências? Então, a mulher ela tem 10 moedas, ela perde uma, e esse perder, né, é quando ela perde, no espaço da ausência, da falta, que ela toma consciência daquilo que ela perdeu e de quanto isso é importante. Na dinâmica do texto, a mulher ela vai se organizar para procurar a moeda. E nessa organização para encontrar a moeda, para achar o que ela havia perdido, a mulher vai acender o candeeiro, ela vai varrer a casa, ela vai procurar cuidadosamente, diligentemente, né? Então, quando a gente pensa no método,
O método ele também tem definido quais são esses elementos, né? Quem é esse candeeiro, o que é varrer essa casa. Então, olhar o texto e olhar o texto no seu contexto, olhar o texto na realidade onde ele estava, os elementos que compõem esse texto, e daí a metodologia de leitura popular da Bíblia, talvez ela não se preocupa de forma direta com a exegese, mas ela supõe a exegese para fazer uma interpretação, uma hermenêutica, fazer uma hermenêutica o mais fiel possível àquilo que é a mensagem do texto. Então, esses elementos de procurar cuidadosamente o que perdeu, né? Então, essa procura cuidadosa. Então, onde é que tem que se procurar? E se planejar o que foi perdido, procurar o que foi perdido. Então, quando a gente toma consciência desse espaço de ausência, nasce o desejo, então, de uma consciência, de uma procura consciente por aquilo que se perdeu. Então, ela vai organizar. Então, organizar e planejar o estudo do método e o próprio contato com o texto bíblico, e aí a importância de fazer algumas perguntas ao texto sobre a realidade do texto e as perguntas também em relação ao texto que dialoga com a realidade que a gente vive. Então, é esse movimento de procura, de falta, que a mulher vai varrer a casa, que ela vai encontrar, inclusive, coisas talvez que ela nunca tinha antes refletido, ou que ela nem lembrava mais que tinha perdido. Na busca pela moeda, ela vai retirar a poeira, ela vai tirar os móveis do lugar, ela vai fazer um movimento, né? Vai mexer no ambiente que vai trazer a ela a consciência de outros elementos. Então, a ausência, a busca pela moeda, mas a ausência e a busca da moeda, e essa consciência da busca pela moeda, faz a mulher entrar em outros movimentos de percepção da própria casa e da própria realidade que ela vive. Então, esse buscar a moeda vai fazer também ela encontrar outros elementos presentes na própria realidade que ela vive. Então, ela vai mexer com espaços, às vezes, com espaços não conscientes e não pensados, mas que fazem parte dessa dinâmica de olhar os cantos da casa, e pode ser que a mulher encontre até o que nem ela mais lembrava que ela tinha perdido, né? E a mulher ela vai procurar com cuidado, com método, cuidadosamente, né? Com sistemática. Então, o método de leitura popular da Bíblia, esse olhar o canto, olhar cada espaço, é pensar num processo que é animado pela ausência de algo, pela perda, né, no caso do texto. Então, as ausências que nós temos nas nossas comunidades, na nossa vida concreta, mas que também, apesar de ter um estímulo da ausência, ela também é motivada pelo desejo de encontrar algo que é essencial. E quando ela encontra a moeda, essa mulher ela vai chamar a comunidade. Essa é uma dimensão importante para o método de leitura popular da Bíblia. Existe, Valdir, quando mostrou lá no Triângulo Hermenêutico, existe uma realidade pessoal, existe uma realidade social e existe uma realidade comunitária. Esses três elementos são dissociáveis, né? Então, quando ela encontra a moeda, existe na dinâmica do texto essa alegria que não é só minha, né? Que é um processo meu, da minha realidade, mas que ela também, ainda que na minha busca solitária, ela está povoada de várias pessoas que estão nesse processo de descoberta e de busca, né? E de busca por encontrar o perdido. Então, a mulher reúne a comunidade e celebra. Essa é uma dimensão muito importante no método de leitura popular da Bíblia. Essa dimensão da comunidade que se encontra, que celebra, que festeja e que toma consciência do processo que foi vivenciado, não só pela mulher, mas que envolve toda a comunidade. E junto com a comunidade, no momento da celebração, talvez,
essa mulher justamente com quem é na comunidade onde a gente pode avaliar o significado do que foi perdido, do que foi achado. Então, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela supõe esse elemento comunitário, de partilha, de celebração, de festa, e de partilhar o processo das descobertas que a gente vai fazendo a partir da realidade que a gente vive, iluminada com o texto bíblico, e como é que a gente pode se comprometer, mas não numa dimensão individual, né? Mas que leva a um compromisso que é comunitário, ainda que exista um processo que é individual. Então, assim, essa experiência de fé que é minha, mas que também é vivenciada e celebrada na comunidade. Então, a alegria da presença, daquilo que fazia falta, que era a ausência, é que reúne e convoca a comunidade, porque a gente achou. Então, é um processo, nesse texto o evangelista Lucas vai dizer, da alegria que se tem por achar aquilo que é perdido, né? Então, ele vai dizer, de igual modo, há júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende, né? Então, essa dinâmica do método, e que está presente no texto, que é essa consciência da falta, da ausência, do desejo da busca, esse processo de se organizar, de varrer, de olhar os cantos, de perceber aqueles elementos que estão na vida da igreja, na vida da comunidade, no próprio texto bíblico, que às vezes a gente nem percebe, essa procura sistematizada e com método, né? Que não é feito apenas do ponto de vista daquilo que daquilo que pode ser importante para mim ou daquilo que pode ser importante para o outro, mas que supõe uma sistemática, né? Uma busca consciente, organizada e planejada que é feita pela pessoa, pelo grupo, pela comunidade. Depois, reunir a comunidade e celebrar. Essa dimensão, a dimensão da realidade, da iluminação com o texto bíblico, né? Da consciência daquilo que se perdeu e do encontro daquilo que se perdeu. E a dimensão da celebração, do partilhar com a comunidade e celebrar, são elementos fundantes para que a gente realize um método de leitura popular da Bíblia, né? Então, esse não se conformar, né? Essa busca que não é apenas a ausência da moeda perdida, e eu penso que quando a gente fala da leitura popular da Bíblia, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, a gente se reencantar por aquilo que é a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus que às vezes é tão abstrata e de uma realidade tão distante que não nos toca mais, né? Não nos penetra e não nos pertença mais. Mas é a gente se reapropriar desse texto bíblico de forma que esse texto bíblico ele ilumina a vida da comunidade e nos anima para enfrentar as dificuldades que a gente encontra na realidade que a gente vive, né? Então, ter o texto bíblico, a realidade, o texto bíblico e a comunidade como elemento motivacional de uma busca, de uma consciência, de uma organização que nos ajuda a ter uma vida onde vale a pena celebrar, onde vale a pena partilhar, onde vale a pena... A gente toma consciência de que existem muitas perdas, muitas ausências, mas também que existe muitos encontros e muitas descobertas que a gente faz nesse processo, nesse caminho. Então, a mulher, no texto da mulher, tanto no texto da ovelha como no texto do filho pródigo, essa procura por algo perdido, ela se dá fora do espaço da casa. No texto da mulher que perdeu a moeda, a procura se dá dentro do espaço da casa, mas a celebração se estende para fora, para a comunidade, né? Então, eu acho que esse texto nos ajuda a pensar no método como um elemento que ele, ao mesmo tempo que ele é um processo de busca e de descoberta pessoal, é também um processo de busca e descoberta que envolve uma dimensão comunitária, que envolve uma dimensão de busca e descoberta que
compromete a mim, mas que compromete a mim na medida que me compromete com a comunidade, que compromete a comunidade com a realidade maior que a gente vive. Acho que, por enquanto, é isso, né? Muito obrigado a todos aí, a Valdir e a Adriana. Realmente uma aula aí de vocês e grande crescimento. Aqui pelo YouTube e tudo tem somente as pessoas agradecendo aos dois tanto pelo conhecimento como as palavras que vocês estão trazendo. Agora, pessoal, fica aberto aí a comentários, se o Valdir ainda quiser fazer algum outro comentário, mas aumento de perguntas, dúvidas, a vocês. Está aberto, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer suas perguntas. Valdir, não está aqui, mas o pessoal mandou aqui para mim pelo Zap. Realmente essa questão, né, da hermenêutica, parabenizando essa questão toda e com a Adriana também, justamente vocês vê essa questão, né, da parábola da porta aberta do Carlos Mestres, e a pergunta seria justamente essa, né? Ela comentou aí, e seria a questão, né? O que é que tem dificultado esta leitura dentro do meio, digamos assim, acadêmico, que fica ao chegar e vir realmente para as nossas igrejas, nossas comunidades? Como é que vocês acham que a gente poderia trazer esse tipo de leitura, onde se interpreta a Bíblia e sem essa questão, como o falou, em relação a se tornar apenas uma preocupação que às vezes tem dos exegetas da classificação da palavra, o que estava, e sem a conexão com a vida? E como é que a gente poderia trazer isso para as nossas comunidades? Então, para os dois aí, que tivesse sentir à vontade agora no momento. É interessante a gente reafirmar que o método da leitura popular da Bíblia, em absoluto, exclui a investigação científica do texto, a exegese científica. A grande contribuição e a diferença é exatamente aquela proposta do Carlos Mestres, né? Ela é exatamente a contribuição, a fusão e é o caminhar de mãos dadas. E qual é a parte da exegese? É a pesquisa, é o aprofundamento, é a percepção na língua original, o sentido que o autor quis dar, o conhecimento do contexto em que o texto foi produzido, tudo isso. E do lado da leitura popular da Bíblia, a sintonia fina com a realidade. Ou seja, não perder de vista que aquele texto, aquela pesquisa maravilhosa só vai ter sentido se repercutir na vida das pessoas e considerando o ambiente em que ele está vivendo. Aí, considerando as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. Ou seja, não achar que uma pesquisa de gabinete, de biblioteca, ela chega ao povo se essa pesquisa não tiver sintonia com as necessidades, né? Com as carências, com as demandas das pessoas, com as demandas da comunidade. Eu vou parar por aqui, depois eu comento mais. Não sei se a Adriana quer... Sim. Eu penso que quando a gente pergunta assim, como fazer isso chegar nas nossas comunidades, eu penso que nós estamos, às vezes a nossa tradição cristã,
ela fez com que o saber bíblico ou o falar da fé fosse uma concessão de alguns. Eu penso que a gente precisa pensar, quando a gente pensa na metodologia popular da Bíblia, qual era a grande preocupação de Carlos Mestre, Agostinho, Jeter Ramalho, das pessoas que estavam ali no primeiro momento pensando. Falar da Bíblia de um jeito que a comunidade entenda. Às vezes, a gente, ao invés de ajudar as pessoas a entenderem as coisas, a gente fala de um jeito que as pessoas entendem cada vez menos. Então, assim, o nosso compromisso de ter uma metodologia de educação popular é justamente para fazer com que o acadêmico entenda, mas que a criança que está na comunidade também entenda, que a Dona Maria que está na comunidade também entenda, que o pastor entenda o que está no Evangelho, mas que também a pessoa que senta no banco e escuta aquela pregação, ela também precisa entender. Então, eu penso que isso a gente tem que perguntar se, nos nossos processos comunitários pastorais, ou os nossos processos de vida, qual é a nossa opção, né? É de facilitar processos ou é de dificultá-los para que apenas algum grupo privilegiado possa dizer, isso aqui eu sei porque eu estudei, né? Ou colocar o saber, partilhar a sabedoria e sentar nesse lugar, nessa roda, que é uma proposta da educação popular, onde todos ensinam e onde todos aprendem. Então, quando a gente se coloca na roda da comunidade, da igreja, como pessoas que estão ali para aprender e para ensinar, nós não temos biblistas, exegetas, teólogos e espiritualistas. A gente tem o povo de Deus, a comunidade de cristãos que querem crescer juntos e transformar nesse mundo numa comunidade boa, um mundo para que todos vivam e não que só alguns entendam, mas que todo mundo entenda por que está vivendo assim, que todo mundo entenda de onde Deus fala, onde Deus está, e que possa encontrar Deus em todos os lugares. Muito obrigado. Aí realmente muita explicação. A Roseli colocou aqui no chat, assim, ela escreveu: fiquei me perguntando qual a filosofia por trás desse método, ponto, já que ele em si parece uma filosofia. E aí seria um comentário para vocês. Existe alguma filosofia no método? Ou... Eu estou aqui pensando enquanto estou refletindo. A pergunta me fez pensar. A Ana Paula, ela está aqui parabenizando vocês ao método, né? Ela comenta aqui enquanto vocês pensam. Está aqui, ó. Ana Paula, ela fala: quando trazemos a palavra de Deus para a nossa realidade e fazer com que ela ilumine a nossa luta por melhorias e resoluções de problemas comunitários e sociais. Mais uma vez, parabenizando. O Sócrates também colocou que surpreendeu, é uma grata surpresa como está visto. O Paulo Neves agradecendo a iniciativa. Eliane dizendo também que é muito bom essa perspectiva, crescimento espiritual, é aconchegante aqui na Casa de Lima. Vocês realmente estão dando um show. Só elogios aqui para vocês. Valdir tem filosofia no método. É interessante quando a gente fala tanto uma coisa e vem uma questão assim, pega a gente, né? É muito interessante. Viu? Quem foi que perguntou foi Roseli. Roseli. Isso. Assim, na verdade, pensando, Roseli, tudo que a gente constrói, especialmente esse método, ele não surge do nada, né? Ele não flutua e chega a algum lugar, mas ele está pautado numa série de... como o resgate histórico que eu fiz, né? Uma série de decisões anteriores, tomou emprestado ali da ação católica, tomou emprestado dos
dos concílios, das comunidades eclesiais de base. Você teve aí a contribuição dos protestantes, desde a sua origem, como o Jeter Ramalho, que era um pastor metodista. Então, você tem uma fusão de ideias, uma comunhão de conhecimentos que vão forjando este método. A gente chama isso da filosofia, né? O suporte teórico que deu a ele, talvez sim, a gente chama nesse sentido, mas assim, uma filosofia naquelas que já existem, de fato, a gente não sabe, mas é o conjunto de conhecimento, né, aquilo que a gente falou do fundamento epistemológico, né, proposto pelo Gameleira, que é exatamente a elaboração desse conhecimento. Então, seria mais ou menos isso, Roseli. Tem uma filosofia porque tem um lastro teórico, tem um lastro histórico trabalhado nesse processo que forjou e chegou até nós nesses termos. Gostaria de saber, assim, a respeito de onde vocês se reúnem. Existe algum tipo de orientação para que a gente aprenda esse método, para aplicar na nossa comunidade? Como que funciona essas reuniões de vocês? São semanais, semestrais, anuais, mensais, quinzenais? O que a gente faz para poder participar? Eu queria entender um pouco da estrutura do CEBI. Enfim. Então, o CEBI, para quem não traduzindo, né, para quem não sabe, né, o Centro de Estudos Bíblicos, ele existe há 40 anos. E o CEBI ele se organizou em torno Eu não estou ouvindo. Né, não está ouvindo? Alô? Não estou ouvindo. Eu estou te ouvindo, Adriana. Eu também estou ouvindo. É porque Mina parece que... É Mima que está com o problema do áudio dela. Isso. Não ouvi nada. Então, o CEBI, ele se organizou em torno da metodologia e, vamos dizer assim, da divulgação, da experimentação do método, né, de leitura popular da Bíblia. Então, a gente está organizado em todo o Brasil, em todos os estados, alguns estados com mais pompa e circunstância e outros estados de forma mais modesta, mas nós temos pessoas do CEBI do Brasil inteiro. Aqui no Nordeste, e aí cada estado tem sua autonomia de organização e sua forma de se organizar. Aqui na Bahia, nós temos uma equipe de coordenação, está a Bahia assistindo Edson, Márcio, que é de Feira de Santana, Lô Márcio, que são pessoas que compõem essa coordenação do CEBI, que de quando em quando, de 3 em 3 anos, é mudada, então pessoas tentam organizar e animar essa caminhada. Aqui em Salvador, nós temos um grupo que, quando era possível, não tinha restrição, a gente se reunia uma vez no mês, no primeiro sábado de cada mês. Já reunimos em diversos lugares. Ultimamente, nós estávamos nos reunindo na CPT, que fica ali na Rua General Labatu, nos Barris, e que era um espaço que ultimamente tem nos acolhido generosamente, voluntariamente. E a gente reúne pessoas de diferentes comunidades, né, cristãs. Quem chega, a gente acolhe. E lá a gente define quais são as temáticas, os textos bíblicos e vai experimentando junto com o grupo a metodologia e fazendo os círculos bíblicos, os estudos bíblicos, as reflexões, sempre a partir daquilo que o grupo constrói coletivamente. A gente agora está com as atividades suspensas por causa da pandemia. A nível estadual, como a Bahia é grande, a gente normalmente realiza 2 seminários no ano. Os seminários também são definidos a temática a partir dos participantes do CEBI, sempre olhando um pouco o contexto sociopolítico, né, que a gente está vivendo, econômico, cultural, e aí a gente define essas temáticas então é um seminário onde a gente vai refletir o tema e ver quais são as iluminações bíblicas que nos ajudam a refletir o tema. Esses seminários, eles são definidos na Assembleia, que acontece uma vez ao ano, e nessa Assembleia a gente define qual é o tema, qual é a temática, quem vai nos ajudar a refletir.
E sempre a partir da conjuntura, sempre a partir da realidade que a gente está vivendo. Cada grupo, a gente tem grupos mais organizados na região de Irecê, Feira de Santana, aqui em Salvador, um grupo em Camaçari, um grupo em... Onde mais, Valdir? Eu não lembro todos os lugares, mas nós temos gente espalhada por aí, pela Bahia. E esses seminários normalmente são animadores de comunidade, lideranças que vêm participar e a gente faz essa troca de reflexão, de conhecimento, de construção. E a nível nacional, o CEBI tem uma direção nacional, a sede do CEBI nacional fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá também a gente tem a livraria do CEBI. Então, o CEBI, ao longo desses 40 anos de caminhada, muita gente elaborou muito estudo e documento. Então, o CEBI faz publicações e vende também essas publicações. É uma forma de manutenção da dinâmica dos grupos do CEBI no Brasil. Então, a gente tem muito livro escrito, livros tanto para uso nas comunidades, com explicações introdutórias da Bíblia, de forma simples e para comunidades, e quanto livros mais aprofundados, com temáticas ou estudos bíblicos um pouco mais densos e que pode ajudar a quem está na comunidade, precisa se preparar, ou estuda teologia, ou estuda alguma coisa na área bíblica. Então, o CEBI tem essas divulgações, e tem a livraria online, e os grupos do CEBI também divulgam esse material. E o CEBI tem uma revista, Por Trás da Palavra, que conta como é que essa caminhada do CEBI se dá no Brasil, que aceita assinantes, né? E já que eu estou fazendo merchandising, o site do CEBI é www.cebi.org.br. Lá vocês podem ter mais informações sobre onde o CEBI está e como está. Obrigada. Obrigado. Vou passar a palavra para Roberto agora. Meu próximo quer perguntar. Olá, boa noite, tudo bom, Valdir? Como vai você? E Adriana, um prazer conhecê-la. Bem? Olha, eu fiquei surpreso quando eu recebi a tag, eu pensei que o CEBI não existisse mais. E aí, acho que muitas pessoas devem imaginar isso, não é? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Aliás, uma questão, né? Primeiro, como é que o CEBI, ainda com essa prática de leitura popular da Bíblia, uma leitura que se aproxima, como tem percebido esses últimos movimentos que surgem nas igrejas de periferia, nas próprias comunidades, não exclusivamente no âmbito dos protestantes ou neopentecostais, mas também no segmento católico, em que uma certa linguagem incorporada aos textos de slogans da fé, que eu chamo assim, muito vinculado ao reforço de marketing, em que o Cristo é apresentado muito como aquele que vai solucionar vários problemas, ou mesmo sendo evocado para o que nós estamos chamando agora recentemente do cristofascismo, né? Identificações, né, em que a mensagem e a essência do evangelho, né, que seria de revigorar ou de ser elemento transformador desse homem, na verdade é uma mensagem que recria a argumentação bíblica. E aí eu gostaria de colocar essa questão, porque parece que nesse Brasil cristianizado, nós estamos com vários problemas, né, de natureza de interpretação bíblica, né? E vocês propõem, na verdade, um método de leitura, né, ao que parece, né, que é muito bem sistematizado, em que faz desse sujeito um sujeito pensante daquilo que lê, né? E como é que vocês, vamos colocar uma instituição, um movimento com 40 anos de trabalho, que desafios estão sendo apresentados, principalmente por um tipo de evangelho de marketing, né?
Ótima pergunta, Roberto. Boa, obrigado por tê-la feito, porque o CEBI, ele tem, primeiro, assim, ele não é, como eu falei, ele não é uma unanimidade, ele não é um movimento católico, ainda que hegemonicamente católico. Isso é muito importante. Então, o CEBI é ecumênico, tem, portanto, espaço para todas as pessoas. Então, por muitos anos, eu fui o único protestante nos grupos, né? E hoje já se encontra mais em outros lugares, tem mais ainda. Principalmente no Sul, os protestantes são, em alguns momentos, são até a maioria. Mas, assim, o CEBI, ele se mantém constantemente fazendo a atualização da realidade. A gente, conforme a própria metodologia proposta, é uma leitura constante da realidade, então ele não se furta de se posicionar diante de todo o cenário político, o cenário religioso. O CEBI tem como prática realizar seminários nacionais quando ele adota temas para aprofundamento. Há alguns anos tivemos uma questão assim com a relação da Bíblia com os povos originários, foi muito importante. A gente visitou um pouco sobre a construção do monoteísmo, foi assim, extremamente importante, no sentido de que o CEBI ele é o responsável muito por popularizar a leitura da Bíblia no mundo católico, e ao perceber que essa leitura ela vai sendo, digamos assim, vai sofrendo distorções, então o CEBI ele sempre está atento e fazendo propostas. Mas é aquela coisa, a proposta e as recomendações, as leituras que o CEBI faz, ele faz como provocação, ele faz como reação, mas ele não é da estrutura católica, ele também não é da estrutura do protestantismo, ele não tem uma estrutura religiosa que o abriga, mas ele se sente assim no direito, na responsabilidade, no dever de pontuar essas questões. E não é diferente, não está sendo diferente com o atual momento do Brasil que nós estamos vivendo. Lembro que o Rafael, que é o coordenador nacional, fez um vídeo muito forte com relação ao atual momento, e a gente está constantemente fazendo e reagindo a esse momento. Não sei se a Adriana quer completar. Eu só acrescentaria o aspecto que o Roberto falou no início, né, que a pessoa que o CEBI tinha morrido. O CEBI aqui no Norte e no Nordeste, porque isso diferencia um pouco no Sul e no Sudeste, o Centro-Oeste é um pouco mais híbrido. Aqui no Norte e no Nordeste, o CEBI é feito muito de forma voluntária, espontânea, e sem tanta estrutura, às vezes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O CEBI tem estruturas maiores até de pessoas liberadas, né, para fazer essa animação bíblica e esse estudo e participar do movimento mesmo. No Norte e Nordeste, se dá de forma mais espontânea. Então, a gente tem momentos de respiro muito grande, onde muita gente chega, e depois um momento de arrefecimento, e isso acontece em diferentes momentos históricos por diferentes razões, porque as pessoas têm outros compromissos, outras prioridades. Então, mas a caminhada do CEBI no Brasil, ela existe, continua, e de forma mais estrutural, por exemplo, do ponto de vista da reflexão, daquilo que é, já que a gente se propõe, o nosso lugar de fala é o lugar a partir da Bíblia e da realidade, o CEBI também promove, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, mas é aberto para qualquer pessoa do Brasil, um curso de especialização bíblica, que é o da Barra. Então, assim, essas temáticas, por exemplo, hoje, essa tendência de um Deus que tem que se colocado muito assim violento, e todo esse discurso, né, agressivo e violento, às vezes feito ou justificado, né, a partir da Bíblia, sobretudo em relação à questão, as questões sociais, a questão da mulher, né, a Bíblia que justifica
algumas posturas fundamentalistas e discriminatórias, né, e violentas, né? Isso ultimamente é uma preocupação que está muito presente no movimento ecumênico como um todo, né? Como o compromisso de cristãos que acreditam e têm sua fé e acham que essa fé é construído com as diferenças e com o respeito, né, a essas diferentes e aos diferentes, e a partir de uma leitura bíblica que seja mais inclusiva e uma leitura bíblica que respeite o texto no seu contexto e daí crie pessoas íntegras, íntegras no sentido de pessoas inteiras, para que elas possam refletir sobre a realidade que a gente está vivendo, né? E não serem manipuladas a partir do nome de Deus e a partir do uso da Bíblia, né? Então, esses são a gente sabe que os elementos ideológicos, né, aquilo que está vinculado em torno de uma divindade ou do nome de Deus é muito difícil de ser contestado, e a gente sabe que a gente tem construído narrativas perigosas, violentas, agressivas, discriminatórias, né, em nome de Deus e muitas vezes fundamentado na Bíblia. Então, essa é uma preocupação que está muito presente, não é uma conjuntura fácil, sobretudo para nós do CEBI, que trabalhamos de forma voluntária, na hora extra, nas madrugadas, né? Mas, assim, a gente... e que a gente tem uma proposta dos grupos de base, né? Das comunidades, nas periferias. Então, assim, esse tem sido um desafio muito grande, mas muito presente também na nossa consciência do nosso papel enquanto uma leitura bíblica que fomente, que forme, que ajude as pessoas a pensar na realidade, a enxergar a presença de Deus na vida da gente, e que, sobretudo, construa pontes, né? Construa caminhos e não crie divisões e não divide o mundo entre o mundo dos bons e dos maus, o mundo dos cristãos e dos não cristãos, o mundo de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno, né? Então, assim, isso não é uma conjuntura fácil, não é para ninguém, e a gente está bem consciente do quanto a Bíblia ultimamente tem sido instrumentalizada, né? E o quanto é importante a gente ter esse movimento contrário à não instrumentalização da Bíblia, né? Mas da gente olhar a Bíblia com a importância que ela tem nas nossas tradições cristãs, mas também com essa leitura que ela nos permite fazer em defesa da vida, em defesa da minoria, em defesa de um caminho que é construído juntos, né, na ecumenicidade, no diálogo com todas as pessoas. Muito boa, realmente, a fala de vocês. O Joás está falando aqui, algumas pessoas que é sebiano, mesmo sem ter participado de uma reunião, mas continua sendo sebiano. Eu também me sinto assim, também dessa parte, né? Com relação a isso. E eu achei, fazer só um comentário, né? E não sei se também vocês querem comentar, e muito nessa pergunta e nessa linha, o interessante é que o método não exclui, que vocês falaram no início, né? O conhecimento, a busca pelo conhecimento. Apenas ele não ficar apenas um texto isolado, um texto lá de 2000, 3000, sendo somente lá, e não trazer para a gente. E só fazer um comentário, né? Se vocês puderem fazer, se já houve alguma confusão com o método, ou o nome de falar, leitura popular da Bíblia, da pessoa achar que é assim. Ela não faz nenhum método, é só se vocês pudessem comentar. A pessoa abre e diz assim para si mesma: o Espírito Santo me iluminou e a partir de agora eu estou fazendo a leitura. Aí faça essa separação. É isso mesmo do método, ou a gente precisa também estudar, ter orientação, não negando a orientação do Espírito Santo, mas também a questão, apenas coloco nesse sentido, porque muitas vezes eu tenho ouvido pessoas comentando e falando assim: não, eu sei disso porque o Espírito Santo me revelou. E passa, mas sem o conhecimento também.
você pudesse fazer um comentário em relação a isso. Isso que você coloca é muito comum no ambiente protestante, né? No meio evangélico, até pela crença, e nós cremos na iluminação do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala através das Escrituras, e no SEBI, isso é essencial, é um ponto que a gente prima, né? Chamada o início das nossas reuniões começam sempre com orações e a busca da iluminação do Espírito. Então isso é importante. Mas outra coisa é você, às vezes, fazer o uso ideologizado, isso como a Adriana falava. Às vezes você faz um uso, você instrumentaliza a Bíblia para aquilo que você quer, né? Muito mais para cumprir um desejo do que necessariamente como um processo de reflexão. No SEBI, e mesmo como na igreja, no meu exercício pastoral, eu encontrei muitas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas e, no entanto, ter uma clareza na lida com o texto bíblico. Ele tem uma sensibilidade muito grande para captar o ensinamento. E a gente vê isso nas pessoas, vê isso nos encontros do SEBI, às vezes pessoas que nem têm uma tradição forte religiosa, mas têm uma sensibilidade muito grande. E talvez o grande ensinamento que a gente traz é a capacidade de ouvir e valorizar a fala dessas pessoas. Que em outros momentos, talvez em nenhum outro lugar, ela seria escutada de forma séria. Nenhum outro lugar, nenhuma outra roda de conversa, a fala dela, a percepção, às vezes até o insight que ela está tendo diante daquele texto seja considerado por ser uma pessoa, por não ter uma profissão reconhecida, por não ter economicamente, toda aquela questão que a gente sabe como é o processo de discriminação. Então, tem muito isso aí, e o cuidado é muito para a gente não instrumentalizar a Bíblia no sentido de fazer da Bíblia como um cumprimento do desejo. Eu quero muito aquilo e acho que aquela caixinha de promessa, né, que muita gente tem, aquele sorteio que se faz ali no dia e faz aquilo assim, sem refletir. Né? Mas talvez mas ao mesmo tempo, Buja, aí reside a beleza, entende? A beleza de lidar com as pessoas, e às vezes a pessoa nem lê o texto, mas assim, ao ouvir uma história bíblica, ela associa uma experiência que ela viveu, associa a experiência que ela viveu e ali se sente contemplada. A história dela acaba sendo iluminada. Então a Bíblia ela ganha um sentido, né? Então em todo o contexto demanda atenção, cuidado, sim, até porque a questão do estudo é sempre importante, por isso a gente tem as capacitações constantes, os mais avançados, intermediários, exatamente para forjar pessoas, animadoras, pessoas que possam conduzir esse processo, né? Eu só acrescentaria, só para terminar assim, esse uso, eu acho que a gente tem, a gente sempre fala no método, quando a gente fala no método e conversa com as comunidades, que o que a gente pensar o texto bíblico, o que nos aproxima do texto bíblico, quer seja na minha experiência pessoal em casa, da leitura orante da Bíblia, quer seja na minha dimensão de fé da igreja ou da comunidade, quando eu abro o texto bíblico, eu acredito que Deus vai me falar alguma coisa, não cabe a nós esse lugar de julgamento de que Deus vai falar ou não, né? Então, a gente tem uma dimensão de fé e de revelação que faz parte da tradição cristã, que ela é importante ser considerada, e esse alimento da presença do Espírito, né? Que nos conduz, que conduz a igreja, que conduz cada
cada cristão, cada crente. Eu acho que isso é um elemento que a gente tem que ter presente, né? Mas isso não nos impede também da gente ter uma consciência de que existe um processo, e eu sempre acreditei muito nisso, né, que para além do nosso processo individual de experiência de Deus, esse processo se dá também numa comunidade de fé. E esse elemento comunitário, é o que para nós salvaguarda esse elemento, esse processo, que não é um processo meu individual, que é meu também, mas que é comunitário. Quer dizer, esse processo que é ao mesmo tempo individual, ele tem que ser comunitário. E um outro elemento que eu acho que é sem erro, do ponto de vista da revelação, da presença de Deus na palavra, que a gente acredita enquanto cristão, o elemento que aproxima a gente do texto bíblico e que aproxima o texto bíblico de nós é a vida, é a defesa da vida. Quer dizer, a gente tem isso como um elemento fundante para se aproximar da vida, da história, do sangue, do suor, das pessoas que fizeram a caminhada da salvação na Bíblia, mas também essa defesa da vida, esse respeito pela vida, também é o elemento fundante que deve nos fazer aproximar das pessoas, das vidas que a gente encontra no caminho hoje. Eu acho que quando a gente não se distancia desse elemento fundante, que é a defesa da vida, que é uma linha condutora de todo o projeto de Deus na Bíblia e que permanece nas nossas igrejas hoje, na nossa história, a gente tem uma chance menor de errar, de equivocar e de instrumentalizar, de manipular a palavra de Deus, né? Às vezes a gente quer que a palavra fale exatamente aquilo que a gente quer. Então, assim, a gente ter consciência de que esse é um perigo que todos nós corremos, mas que a gente tem que estabelecer critério. Eu acho que o critério de defesa da vida, de garantia da vida, é um critério que pode ser, que é essencial, é verdadeiro e pode garantir essa nossa fidelidade, né, ao Deus da vida que está presente na nossa história, que esteve presente na história da formação do povo de Deus e que caminha conosco, independente do tempo, né, da realidade, do contexto que a gente vive. Muito obrigado. Parabéns aqui. As pessoas estão continuando aqui agradecendo a você, Adriana Valdir, dando muita graça, Sueli, Sócrates, Laura, Paulo, todos agradecendo. Eu também agradeço muito aqui a vocês. Estamos também já chegando aqui há um tempo, né? Não estou vendo outras perguntas. E deixaria para vocês aí algumas considerações finais, se quisessem fazer. Que aí à vontade. Agradecer, né, o privilégio de participar, sendo da casa, né? Sendo da casa, poder contribuir. Eu queria só, antes de encerrar, fazer um lembrete. Quando eu iniciei a minha fala e falei assim que o encontro com a leitura popular foi determinante em toda a minha jornada, inclusive na jornada pastoral, é que isso, o desejo de me manter perto das pessoas, acabou me levando a ser um pastor que nesse tempo que eu atuei, eu gastava, eu diria assim, 60% a 70% do meu tempo junto às pessoas. Eu só ia ao gabinete quando eu tinha atendimento. Caso contrário, eu estava nos domicílios, eu estava acompanhando as pessoas e tal, exatamente por entender que o meu discurso não deveria, não poderia estar distante da realidade das pessoas com quem eu convivia, com quem eu tinha alguma responsabilidade na lida. Então, eu diria que, nesse sentido, a leitura popular da Bíblia me forjou também como pastor. Eu queria fazer esse registro e agradecer muito, vi muita gente, tem uma amiga queridíssima aqui de Recife com a gente, Renildes, está aqui, estou muito feliz, muito honrado. Jorge Alonso, assim, tem muita gente boa e querida que veio aqui. Aquela turma de Maceió continua aqui com a gente. Só me despedir e dar um beijão, um abraço para todo mundo. E agradecer a Adriana por ter topado essa parada comigo.
É só para falar que tem muitas pessoas que ou estão aqui ou também estão no YouTube, né? Tem algumas que saíram daqui e foram para o YouTube também. Que bom. Ó, eu agradecer imensamente a oportunidade. Valdir, a gente tem muito tempo no CB, a gente fala assim que a metodologia popular da Bíblia não é um jeito de ler a Bíblia, é um jeito de ser, né? É o que pauta as nossas opções, os lugares onde nós estamos, é o que pauta o que a gente faz no dia a dia, a forma como a gente vive, aquilo que a gente é. Então, a leitura popular da Bíblia, na minha história, porque eu comecei aos 17 anos, ela forjou eu ser quem eu sou. A fazer uma leitura da vida, da política, econômica, social, a fazer opções de lugares sociais onde eu estou ou onde eu não estou, né? Então, assim, para além de ser um jeito apenas de ler a Bíblia, é uma metodologia que nos ajuda a definir também a forma da gente vivenciar concretamente a nossa fé. E vivenciar e revelar essa presença de Deus que caminha com a gente na história onde a gente está, onde a gente está. Então, nesse caminho de metodologia popular da Bíblia, eu encontrei muita gente boa e fico muito feliz de ter encontrado hoje cada um de vocês, ainda que de forma virtual, né? E para mim falar da metodologia é falar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, dos lugares que eu vivo e de como esse texto, né, que a gente recebeu, ajuda a gente a se aproximar de tantas pessoas, né, comprometidas com a vida, com a defesa da justiça, da solidariedade, com a vivência do amor, comprometidas em construir um mundo melhor para todos e não só para alguns, né? Comprometida em vivenciar e testemunhar a sua fé de forma concreta e não apenas abstrata, né? Mas de revelar na sua vida, no seu jeito de ser, naquilo que faz, no seu compromisso e na relação, né? O reino de Deus é um reino de relações verdadeiras. Então, nas relações que estabelece, demonstrar essa presença do Deus que caminha com a gente, que caminhou ontem na história do povo de Israel, na história bíblica, que caminha hoje com a gente e que caminhará com quem virá depois de nós, né? E a nossa responsabilidade em deixar esse legado, né, da presença de Deus na vida das pessoas, da divindade, independente de qual nome que ela tenha, ou independente de qual credo a gente tenha, né? Mas desse compromisso de sermos pessoas melhores, para transformar o mundo em um mundo melhor para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha lugar e possa viver e viver bem e ser feliz. Então, agradeço imensamente de coração, agradeço a Valdir pelo convite, a vocês pela escuta atenta e cuidadosa, amorosa, minha ternura, minha gratidão a vocês. Eu fiquei em estado de graça de ouvir tudo isso que foi tocado aqui. Foi maravilhoso ver esse tipo de leitura que nos permite ter a escritura como remédio social, um remédio pessoal. E com certeza vou me aprofundar mais sobre esse tema. Inclusive, gostaria de pedir a Adriana e a pastor Valdir que, se pudessem, deixar sugestões de leitura para a gente possa colocar no descritivo do YouTube. Conseguiram escutar? Ok? Estamos, eu estou. Preciso repetir? Eu consegui ouvir bem, não sei os demais. Vou tirar que está vindo cortado um pouquinho. Enfim, deixe sugestões de leitura, porque aí a gente coloca no descritivo no YouTube e as pessoas que acessarem ouvir vão poder também se aprofundar no assunto, se possível. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu agradeço também a todos os outros companheiros, amigos que estiveram aqui comigo essa noite. Muito, muito obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês que estão aí no YouTube, que estão aqui no Zoom. Valdir, Adriana, minha gratidão eterna a vocês. Um abraço imenso. Muito obrigada. Cadê, Buja? Aí. Esse para você, Valdir. Pastor Valdir e Ana. Obrigada.
Nosso coração. Que lindo, tá obrigado. quieto. Show. Obrigado. Obrigada. Obrigado a vocês por Obrigado a essa vocês por Eu essa não estou noite ouvindo nada que a gente... maravilhosa maravilhosa e libertadora. e libertadora. Não estou ouvindo nada. Beijo grande. Tchau, Binho. A vocês, obrigado a todos que chegaram. Boa noite. Boa noite. Foi realmente Ei, maravilhoso. boa Aí. Vamos aí. Minha audição não está vindo. Não, tá vindo cortando.